Olá, turma. Vamos fazer uma revisão, né, da parte final aí da disciplina de produção de materiais, né? Então, essa aqui é a terceira parte da revisão, tá? Mais focada nas aulas 7 e 8, onde a gente estudou ali o sistema Toyota de produção e a teoria das restrições, tá? Então, começando pelo sistema Toyota de produção, né? Nós vamos falar aqui dos objetivos, né, desse sistema de produção, tá? Lembrando que aqui se trata de uma revisão, nós vamos ver os tópicos principais aí para a gente ficar atento, né, como preparação para a nossa atividade avaliativa final, tá? Lembrando que todo o conteúdo completo, né, da disciplina está lá na nossa apostila, e que tivemos durante as nossas aulas, encontros no Classroom, slides de apoio, vídeos, atividades, né, que nós fizemos sobre cada aula, tá? Então lá vocês podem encontrar suporte também em relação ao conteúdo, certo? Então, sobre o sistema Toyota de produção, nós temos aqui 5 objetivos principais desse sistema de produção, tá? É um sistema de produção que teve origem lá no Japão pós-guerra, né? E que tem como primeiro objetivo aqui a produção sem estoques, tá? Como a gente falou, né, é um período pós-guerra no Japão, né, quando surge esse sistema de produção, né? Então as coisas eram muito escassas, o espaço físico escasso, os materiais escassos, eles precisavam implementar um modelo de trabalho, né, que se adequasse a essa situação, né, cultural, social, né, do país naquele momento, tá? Então eles pensaram nesse modelo de produção aí sem estoques, tá? Ou seja, objetivo de otimizar o espaço pequeno que se tinha, né, para realizar produção, né, otimizar o espaço, né, utilizando todo ele para produção, né, não utilizando então para colocar materiais, né, que estariam ocupando espaço de uma máquina, né, ou de um setor, ou de um departamento que agrega valor ao processo, tá? Então é visto como um elemento que não agrega valor a ocupação de espaço por materiais, né? Então a produção sem estoque, tá? Então isso é um ponto importante da filosofia do sistema Toyota de produção, né? Eliminar aquilo que não agrega valor, tá? Então o estoque não agrega valor. Eliminação de desperdícios. Então, é uma outra situação dentro da filosofia do sistema Toyota de produção, né? E a gente, dentro dessa ótica, né, a gente tem as 7 perdas, né, da produção segundo o sistema Toyota de produção, que devem ser estudadas e eliminadas a fim de que a empresa possa obter os melhores resultados, né? Ou seja, de novo, né, tudo aquilo que não agrega valor deve ser eliminado, é encarado como um desperdício, tá? Então, o espaço físico, como a gente falou, né, utilizado para material, né, é um espaço que não agrega valor, está sendo ocupado, poderia ser utilizado por algum processo que agregue valor, transforme o produto, né? Movimentação de material, né, também, movimentos repetitivos desnecessários, né? Perdas, danos, né, em matéria-prima, por exemplo, né? Uma série de situações que estão previstas ali nas 7 perdas, tá? Então é importante ali que estudem as 7 perdas, tá? Para poder identificar aí do que se trata essa eliminação dos desperdícios dentro das 7 perdas, tá? Uma outra dica aí de objetivo importante do sistema Toyota de produção é o fluxo contínuo, né? Ela se baseia, então, né, numa produção sem interrupções, sem paradas, né, com fluxo contínuo. Então, tudo é planejado, né, montado, executado no processo produtivo, pensando em uma produção que seja contínua, né? Então, a gente vai lembrar, né, que no sistema Toyota de produção, a gente tem a figura lá do takt time, né, que é o ritmo de produção, tá? E esse ritmo de produção não pode ser interrompido, sofrer falhas, sob pena de a gente ter atraso de entrega,
a gente ter ociosidade no processo produtivo, a gente ter estoque em processo, né, durante a produção, porque estragou uma máquina, né, quebrou o fluxo de produção, as outras máquinas estão trabalhando, está gerando estoque. Então, né, o fluxo contínuo de produção, ele faz parte, né, do sistema total de produção, e tudo deve ser pensado nesse sentido, né. Então, algumas coisas que acabam contribuindo, né, para que a gente tenha um fluxo contínuo de produção. Troca rápida de ferramentas, né, o TRF, que é uma outra coisa que faz parte do pensamento do sistema Toyota, né. Então, otimizar esse processo, né, tem que fazer uma mudança no equipamento, numa ferramenta, né, eu tenho que planejar, pensar a forma mais ágil, mais rápida de fazer essa mudança, essa troca de ferramenta, de setup, enfim, para que eu não quebre o fluxo da produção. Um setor, uma área, né, de manutenção produtiva, por exemplo, né, ou manutenção produtiva total, que seja planejada e adequada, né, para que não haja quebra de máquinas, parada de máquinas, né, as manutenções preventivas, preditivas, né, sejam feitas de uma forma a não ocorrer interrupção na produção. O planejamento de materiais, enfim, né, também focado nisso, né. Então, uma série de elementos que contribuem para que esse fluxo contínuo de produção não seja interrompido, né. Isso vai resultar, né, em melhores índices de produtividade, né, de qualidade e, portanto, também, né, de receita, lucratividade para a empresa. Tá? Esforço contínuo na redução de problemas. Tá? E aí, esse é um elemento, né, importantíssimo, e até porque a gente sabe que uma empresa, né, já dessa filosofia que se impregnou pelo mundo, né, uma empresa é formada de fato por pessoas e pela capacidade dessas pessoas de trazerem resultados, né? Então, o sistema total de produção traz um foco muito importante, né, na redução de problemas através das pessoas. Tá? Então, em seguida a gente vai ver, né, a Casa Toyota de Produção, e tem um elemento de Jidoka, né, que foca muito na valorização das pessoas, no tempo de permanência dessas pessoas dentro da organização, no aprendizado que elas realizaram ao longo do tempo, porque passaram por diversas situações, problemas, soluções, e acumularam um conhecimento através da história, né, dos processos da empresa. Tá? E tem muita contribuição a trazer com relação a sugestões, pela vivência que tem, né, no dia a dia, no cotidiano, das situações do processo laboral. Tá? Então, a redução de problemas, e esse esforço contínuo, contando com a colaboração e a contribuição das pessoas. Tá? Um outro elemento, né, que fica ali do lado da coluna do Jidoka é a melhoria contínua, ou Kaizen, né? É uma filosofia, né, da cultura oriental, né, proveniente principalmente do Japão, né, e que o sistema Toyota de produção, né, absorve. Tá? Então isso vem da cultura, né, mesmo do povo oriental, né, essa questão de melhorar enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto sociedade, né, se tornar e se esforçar para se tornar alguém melhor. Tá? A busca contínua pela mudança, né, mudança para melhor. E esse aculturamento, né, de algo comportamental foi refletido, obviamente, né, no modelo industrial do sistema Toyota de produção, né, foi trazido para dentro dos processos da empresa, da indústria, né? Ou seja, melhorar continuamente, né? Não passar nenhum dia sem fazer uma melhoria em processo, em máquinas, equipamentos, projetos, planos, tá? Então é um incentivo constante, né, a busca pelo melhor, tá, dentro da organização. Isso focando inicialmente nessa questão do processo, né, do trabalho, máquinas, equipamentos, mas também se reflete na parte humana, né? Em se tornar cada vez mais um trabalhador, um colaborador melhor, né? Porque tudo é um conjunto, né? E esse conjunto é que faz com que as empresas, né, tragam melhores resultados. Os melhores resultados trazidos pelas empresas refletem para o grupo de trabalhadores, para a sociedade como um todo, né? É um sistema, né, que pensa muito filosoficamente também. Então essa filosofia, né, do sistema Toyota de produção, ela é muito importante, né? Ela é o fio condutor para que se consiga aplicar realmente, né, o sistema Toyota nas empresas, tá?
e que foi, é claro, uma dificuldade quando se importou, né, esse sistema de produção para o Ocidente, né. Em muitos países, né, na tentativa de algumas empresas de aplicarem esse sistema de produção, se encontrou essa dificuldade, né, de se tentar aculturar, né, uma filosofia oriental, né, num país ocidental, né, com trabalhadores ocidentais, um modelo de produção, né, totalmente voltado para esse modelo. Tá? Então, muitas empresas demoraram, mas conseguiram, né, outras tantas, talvez a maioria, né, conseguiu aplicar alguns processos, alguns objetivos do sistema de produção, mas não conseguiu, né, trazer esse aculturamento, né, para dentro da sua indústria e acabaram, né, seguindo outro caminho. Né, mas está impregnado hoje em dia, né, diversos objetivos do sistema de produção, né, em várias empresas aí que a gente conhece. Tá? Bom, o sistema Toyota de produção, né, ele tem alguns norteadores básicos, né, e tem essa imagem, né, que a gente, ao pesquisar aí, ler alguns livros, né, vai se deparar, tá? Alguns trazem mais ou menos elementos, né, mas de uma forma geral, essa é a casa Toyota da produção que a gente encontra aí pesquisando, né, em livros, sites, né, blogs, enfim, que falam a respeito do sistema Toyota de produção, tá? Então, essa estrutura de casa, né, ela tem uma base, ela tem dois pilares, né, e ela tem uma cobertura. Tá? Então, a base sustenta, né, os pilares mantêm a casa de pé, e a cobertura, o teto, né, protege, né, toda a casa. Bom, então, na base, né, do sistema de produção, a gente encontra o nivelamento, né, o trabalho padronizado e a melhoria contínua, que produzem a estabilidade. Tá? Então, nivelamento da produção. Né? Então, a gente vê que o nivelamento está mais para o lado da coluna do just-in-time, onde a gente encontra ali o fluxo contínuo, tact-time, sistema puxado, ou seja, aquilo que traz, né, um equilíbrio para o funcionamento do sistema produtivo just-in-time, tá? Nivelamento. Ou seja, manter, né, os processos, atividades, máquinas e equipamentos, né, com quantidades planejadas, com processo planejado, com programação adequada, a que não hajam desperdícios, perdas, né, superprodução em algum momento, né, do processo, porque isso vai trazer, né, não agregação de valor, desperdício, perda, portanto. Né? Então, esse nivelamento. Né? Não adianta eu ter ali, por exemplo, máquina A, B, C, D, né? E na máquina A está produzindo 100 peças por hora, na máquina B está produzindo 50, na máquina C produzindo 20, na máquina D produzindo 1 e na máquina E produzindo 300. Né? Ou seja, há um desnivelamento aí, né? Em termos de quantidade, por exemplo. Então, é preciso fazer esse nivelamento do processo para que ele seja contínuo, tá? Para que ele tenha ritmo, certo? Então, o ritmo é o takt time, né? Bom, uma base do sistema, né, no just-in-time, a gente falou aqui um pouquinho do fluxo contínuo, lá nos objetivos, a gente falou do takt time, que é aquilo que mantém o ritmo, mas o just-in-time também, ele funciona pelo sistema puxado, né? Que inverte a lógica, né, do sistema anteriormente adotado pelas empresas, né, principalmente no Ocidente, né, que era o sistema empurrado, ou seja, nós produzimos, geramos o estoque de produtos acabados, depois, posteriormente, a gente faz um esforço de marketing, de venda, né, para empurrar esse estoque para o mercado, fazendo a venda. Tá? No sistema puxado, a lógica é diferente, né, a gente não faz estoque, né, a gente produz de acordo com a demanda do mercado. Né, então, primeiro vem o pedido do cliente. Esse pedido do cliente, né, faz com que a gente demande material da produção, né, o produto acabado da produção. A produção demanda do estoque matéria-prima para produzir. O estoque demanda do setor de compras material a ser adquirido do fornecedor. E o fornecedor é demandado pelo compras. Né? Então, esse material segue a puxada do mercado. Né? O cliente está puxando, né,
a produção, né? Esse é o sentido, né, do sistema puxado, justamente evitando, né, estoque de produto acabado, né, porque não há aí a necessidade, né, teoricamente, de a gente ter materiais, né, de produção de produto acabado, né, com estoque grande, né, como se via antigamente no sistema, por exemplo, fordista, né, que produzia muito, em grande quantidade, né, um grande estoque, e depois fazia o esforço de venda, né, daquilo que se tinha em estoque. Tá? No sistema puxado muda o fluxo, né, muda o sentido, e aí a gente só produz aquilo que é demandado pelo mercado. Tá? Se não tem demanda, não produz, ou seja, não demanda da produção, não demanda do estoque, não demanda do fornecedor. Tá? O fornecedor, né, ele tem um papel muito importante, né, nesse processo, porque muitas vezes, né, nessa ideia, né, de não ter dentro da empresa, né, estoque, eventualmente a gente vai trabalhar com sistemistas, né, empresas que estão ali situadas ao redor, no parque industrial, né, e que fornecem esses materiais. Então, dentro da empresa não tem, né, por exemplo, uma empresa que produz carros, né, eu não tenho a roda, eu não tenho o vidro, enfim, né, quem vai me fornecer isso é o meu sistemista. Então, eu só entro com esses materiais na empresa à medida que eu tenho pedido, e aí, então, solicito esse fornecedor que me entregue, né. Por isso, às vezes, a gente encontra esse tipo de raciocínio de lógica, né, sistemista. Tá? Do outro lado, no outro pilar, a gente tem o Jidoka. Nesse lado do Jidoka, nós temos a ideia do Kaizen, né? A importância, né, da melhoria contínua, a importância das pessoas, né, no processo de melhorar continuamente, né, de trazer uma análise do trabalho, das dificuldades, do que pode ser feito para melhorar as coisas. Né? Então, dentro do Jidoka, a gente tem ali a parada para notificar anomalias, por exemplo. Né? Então, identifiquei um erro, uma falha, né? Há uma parada, identificação dessa anormalidade, registro, né, para que ela seja corrigida. Tá? E também a separação do trabalho humano do trabalho das máquinas. Né? O trabalho humano é visto aqui como o mais importante, né? Aquele que traz informações de melhoria, que compreende, que raciocina, né, a mente por trás do sistema Toyota de produção. Né? O trabalho das máquinas, né, ele é importante, né, ele realiza a produção, né, e a gente vê muitas vezes em um sistema robotizado de produção, né, mas por trás desse planejamento, né, dessa lógica, dessa técnica, da tecnologia, existem pessoas, né, que pensam, que produzem, que raciocinam e que levam essa melhoria constante. Tá? Então, são esses dois pilares, aí, o Just-in-Time e o Jidoka. Né? Claro, relembrando ali que dentro do Just-in-Time, né, que a gente estudou aí na nossa disciplina, né, que a gente viu lá na nossa apostila, a gente tem lá a figura do Kanban, né, que controla e que puxa o sistema. Né? Então, isso também é importante, uma dica aí da nossa revisão. Tá? Na cobertura da casa, né, a gente tem ali objetivos mínimos ali, que é a melhor qualidade, o menor custo e o lead time mais curto, né, para dar cobertura, né, ao sistema. Esse sistema está atingindo, né, esses elementos, né, então a estrutura está firme e sólida. Né, então, produzir com qualidade, tendo o menor custo e o menor prazo. Né, então, tá aí a casa, né, do Toyota de produção. Tá? Bom, 3 perguntas, né, que respondem, né, a como se dá, né, um sistema de produção Toyota. Tá? Ou seja, o que é? Né? É uma filosofia de trabalho. Então, para a gente ter um sistema Toyota de produção, a gente precisa adotar essa filosofia, né, da Toyota, da administração japonesa. Tá? Então, como a gente falava no início da revisão aí do sistema Toyota, né, ele é fundamentalmente, né, uma filosofia. Tá? Essa filosofia que dá sustentação a todos os elementos que fazem parte do sistema Toyota de produção, ele é o mais importante. Tá?
Então a gente precisa estudar, compreender, aplicar e vivenciar a filosofia do sistema atual de produção, para que tudo mais funcione. Tá? Sem a filosofia, é possível que a gente não consiga aplicar na sua totalidade, não consiga aplicar todos os objetivos, não consiga aplicar todas as ferramentas, né? E essa filosofia deve estar impregnada em todos os níveis organizacionais, né? O nível estratégico, tático, né, e operacional, tá? Se a gente tiver isso só em nível estratégico e os demais não acompanharem essa filosofia do sistema atual de produção, né, não vai conseguir fazer o sistema funcionar, tá? O sistema de puxar a produção, né, que está bem impregnado, né, na filosofia do sistema atual de produção, que é puxar, ou seja, não ter estoque, né, a gente vai realizar a produção sob demanda do cliente, né, então, a pedido, a solicitação, a demanda, a produção, né, não faz estoque de produto acabado, ou ocidentalizando, né, a ideia do sistema de puxar a produção, que foi o que aconteceu muito, né, com algumas empresas que tentaram aplicar o sistema atual de produção, produzir sob demanda do cliente, tendo um certo nível, né, mínimo de estoque, né, para o dia ou para a semana a ser entregue aos clientes. Tá? E aí, claro, tem que ter uma certa organização com relação a isso, porque senão a gente acaba cometendo uma falta contra o sistema atual de produção, que seria, né, o estoque, né, excesso de estoque de produto acabado. Né? Aí tem que ter um controle, né, de entrega, né, de logístico, né, entre a empresa e o cliente final, para que não haja estoque, né, de produto acabado dentro do parque industrial. Tá? O que faz o sistema atual de produção? Tá? Ele ataca a perda. Né? A gente tem uns exemplos ali: tempo, estoque, refúgio. Né? Então vamos lembrar que o sistema atual de produção trata de 7 perdas, né? E tempo, né, desperdício de tempo é uma das coisas, né? Então a gente precisa identificar quais são, né, os tempos utilizados dentro dos processos e quais tempos utilizados dentro dos processos agregam valor e quais não agregam valor. Aqueles que não agregam valor devem ser eliminados na medida do necessário e do possível, né? E aqueles que agregam valor devem ser mantidos, né? Estoque, por exemplo, é o mesmo raciocínio, né? Eu preciso ter esse volume de estoque desse material, de matéria-prima, de material semi-acabado, de material acabado, de produto acabado, em que quantidade, em que nível, né? Agrega, não agrega valor. Com relação ao refúgio, né? Eliminação do refúgio, da perda, do desperdício, né? Total, certo? Bom, o sistema atual de produção, né, uma das coisas que ele faz é expor os problemas e gargalos. Porque se a gente trabalha com um estoque baixo, né, ou com eliminação de estoque em processo, né, a gente vai conseguir identificar, né, onde estão as falhas. Porque no sistema de empurrar a produção, né, a gente produz a mais, por exemplo, e se alguma máquina para, quebra, tem falta de mão de obra, né, falta de matéria-prima, atraso de fornecedor, tudo isso é coberto, todos os erros, falhas, problemas, é cobertos pelo estoque que foi produzido a mais, né? Então, na verdade, no sistema de empurrar a produção, ele encobre as falhas e os problemas, tá? No sistema Toyota, os problemas aparecem, né? Faltou matéria-prima, né? A produção vai parar, né? Porque a gente não trabalha com um estoque acumulado, né? Então, por que faltou matéria-prima? Qual o processo que precisa ser melhorado? O que a gente precisa resolver? Né? Então, a gente resolve os problemas de fato. Tá? Expõe os gargalos também. Né? Então, a máquina que produza menos, né? A máquina que dá muita falha, a máquina que quebra constantemente, né? É um gargalo, impede que a produção siga o seu fluxo contínuo. Né? Então, vai expor esse problema para que ele seja resolvido. Né? E é uma produção simplificada. Né? Então, o sistema de produção é muito adotado no mundo por causa disso também, né? E o que requer, né? Os elementos básicos aí requeridos para o sistema de produção: a participação das pessoas, do empregado, né? Pelo seu conhecimento, pelo aquilo que se verifica
no processo, no dia a dia, no cotidiano, de falhas, erros que podem ser melhorados. Então, a participação do empregado é fundamental, o empregado, o colaborador, né, para trazer as soluções dentro do sistema Jidoka, né, da ideia do Kaizen, da melhoria contínua. Precisa de uma engenharia de produção, né, ou seja, a mentalidade, a mente, né, o projeto, o desenvolvimento do sistema, né. Então, as pessoas, né, por trás da engenharia da produção, né, são muito importantes. A melhoria contínua, aquela ideia de melhorar sempre, continuamente, né, diariamente, em processos, em comportamentos, em equipamentos, em procedimentos, né, só para citar alguns. E a aplicação do controle total da qualidade. A qualidade é muito importante no sistema Toyota de produção, né, porque ela vai ser um indicador, né, que vai trazer elementos para a gente conseguir visualizar o que precisa melhorar, quais são os erros, as falhas, né. Então, o controle total da qualidade é fundamental, né. Sem o controle total da qualidade, praticamente também não existe aí um sistema de produção ao estilo Toyota, né, com a filosofia Toyota de produção. Tá? Inclusive, um dos resultados, né, que o mercado reconhece, né, mundialmente em relação aos carros da Toyota, né, é a qualidade. Né? Então, isso faz parte, né, da filosofia da empresa, isso é reconhecido pelo mercado mundialmente. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a teoria das restrições, né, a TOC. Né? Ela é uma teoria que trabalha também com a ideia de gargalo, né, com aquilo que impede que a produção ocorra da forma mais adequada. E então ela trabalha nessa filosofia de eliminar gargalos, eliminar as restrições de um sistema produtivo, a fim de elevar, né, a produtividade, a qualidade, né, o resultado, a lucratividade da empresa no final das contas. Tá? Então, o princípio da TOC se resume ao aumento da lucratividade neta da empresa através de uma gestão adequada da produção, isso é, da restrição, visto que se não tivesse restrição, os ganhos seriam infinitos. Né? Então, ela enxerga, né, ou estuda, né, as restrições para eliminar essas restrições e elevar os níveis, né, de ganho da empresa. Tá? A gente pode dizer que o princípio, né, em que se foca, né, a teoria das restrições é a lucratividade. Toda vez que a gente, então, melhora aquilo que era uma restrição, a gente vai melhorar a lucratividade, o sistema melhora como um todo. Tá? Então, o que é uma restrição? É uma definição importante para a gente conseguir visualizar, né, dentro do processo produtivo, o que pode ser melhorado. Tá? Então, uma restrição é qualquer coisa numa empresa que impede ou limita seu movimento em direção aos seus objetivos. Tá? A gente já viu que o objetivo principal é a lucratividade. Né? Então, existem aí duas restrições, físicas e não físicas. Tá? Ao eliminar, né, ao resolver restrições, sejam físicas ou não físicas, obviamente a gente, né, aumenta o nosso atingimento ao objetivo, né, de lucro da empresa. Tá? Então é importante estudar as duas, tanto as físicas quanto as não físicas, melhorando uma ou outra ou ambas, né, a gente vai estar melhorando o sistema como um todo, o sistema produtivo como um todo. Então as restrições físicas, na maior parte das vezes, estão relacionadas aos recursos. Tá? São recursos físicos, máquinas, equipamentos, veículos, instalações, sistemas. Ao realizar uma melhoria, eliminar um problema, né, dentro desses recursos, nós estamos melhorando, portanto, a lucratividade. No equipamento, por exemplo, né, o equipamento, se a gente melhorar a produtividade dele, o ganho, né, em lucratividade se reflete também. Né? A gente mudar um sistema, né, de controle, de estoque, um sistema de produção para um sistema melhor, mais ágil, mais rápido, mais eficiente, também resultará em mais lucratividade para a organização, para a empresa. Né? Então, as restrições físicas é um foco da TOC. Tá? As restrições não físicas também, né? Então, pode ser a demanda por um produto, ou um procedimento corporativo, ou conhecimento também, né?
pode ser uma restrição não física. Toda vez que a gente eleva o nível, né, de capacidade intelectual da equipe, das pessoas que fazem parte da empresa, né, através de formações, treinamentos, né, nós estamos eliminando uma restrição física, né, aumentando a capacidade de solução de problemas, aumentando a capacidade e o alcance das pessoas em se tornarem mais produtivas, tá? Então a gente elimina uma restrição não física, aumenta a produtividade e, portanto, a lucratividade da organização, tá? Então, a origem dela, né, ela foi formulada pelo físico Eliyahu Goldratt, nos anos 80, tá? E foi divulgada aí, a partir de 84, com a publicação do livro do Goldratt, A Meta, tá? Nesse livro, A Meta, né, ele fala que o ponto-alvo, né, de qualquer empresa é ganhar mais dinheiro, tá? Ou seja, o lucro, a lucratividade, tá? E para obter esse lucro, esse ganhar dinheiro, né, essa lucratividade, se deve implementar uma gestão de produção modificada em relação à gestão tradicional, tá? A gestão tradicional, ela é muito baseada, né, em um sistema como um todo, né, com diversos indicadores, né, e a TOC ela vai até a medida, né, até o ponto de analisar cada etapa do processo, né, porque uma melhoria em uma etapa, uma parte do processo, né, em um processo, eleva o nível de toda a organização, né, uma restrição eliminada, né, eleva os níveis, né, de toda a organização, tá? E assim a gente deve estudar cada etapa, cada processo, né, e melhorar as restrições existentes em cada etapa, em cada processo, para elevar os níveis da organização como um todo, tá? Por isso ela simplifica, né, um indicador único aí de meta, né, ganhar dinheiro, lucratividade, lucro. É o principal indicador, tá? Então, na ótica tradicional, tá, o que a gente tem? A otimização de todas as partes da produção, né, ou melhor, a otimização do todo, né, a gente enxerga o sistema como um todo, essa é a ótica tradicional, né, e o foco no aumento da eficiência local, tá? Já sobre a ótica da TOC, né, então muda o pensamento, vem o balanceamento da produção e o foco na identificação e eliminação das restrições, tá? Então, balanceamento da produção para atingir os níveis necessários de produtividade, agilidade, rapidez, qualidade necessárias e eliminação das restrições, né? Identificar qual a restrição, qual o gargalo, qual a dificuldade no processo produtivo, eliminar essas restrições e elevar, portanto, o nível de ganho, tá? Então, esses dois conceitos dentro da ótica da TOC são fundamentais, restrição e gargalo, tá? Então, restrição, a gente viu, né, pode-se ter uma restrição física ou não física, é qualquer elemento físico ou político, portanto não físico, que limita o desempenho do sistema e que impede a empresa de atingir a meta, o lucro, tá? Então, fundamentalmente, na TOC, a meta é o lucro. Ou seja, a restrição é que determina a capacidade do ganho do sistema, tá? Por isso essa ideia de eliminar restrições, porque ela limita a capacidade de ganho. O gargalo é o recurso em que sua demanda é igual ou maior que sua capacidade de atender essa demanda, tá? Então, no gargalo, né, a gente tem aí a limitação, né, de todo o sistema. Tudo se submete ao gargalo, né? Então, vamos imaginar aí o processo A, B e C, tá? O processo A produz 100 peças, o processo B produz 20 e o processo C produz 300, né? Então, tudo se submete ao gargalo, né? No final, esses três processos vão produzir exatamente igual àquilo que o processo B produz, porque ele é o que produz menos, né? Não adianta o processo A e o processo C produzirem mais, né? O produto final, né, vai ser
alcançado, né, no mesmo limite, né, hora estabelecido pelo processo B, 20 por hora, né? Então, no processo A a gente vai ter ociosidade em algum momento, né, porque vai ter produção em excesso, né, e vai ficar esperando, né, que o processo B consuma, né, aquilo que o processo A produziu em excesso. Então vai ter duas situações no processo A, né, excesso de produção e ociosidade, em algum momento. E no processo C, ociosidade, né, porque o processo C vai ficar constantemente esperando, né, a entrega do processo B, que não produz na mesma quantidade. Tá? Então, por isso, eliminar o gargalo, né, ou melhorar a capacidade do gargalo, reflete na melhoria total do sistema. Tá? Muito bem, gente. Esses são os elementos aí da nossa revisão, o sistema Toyota de produção e a teoria das restrições. Repetindo, né, essa nossa revisão aqui não tinha o objetivo, né, de falar sobre tudo, né, da aula 7.8, porque realmente é uma revisão de alguns pontos mais importantes aí de preparação para a prova, tá? Mas a teoria completa, né, dessas duas aulas, e assim como de todas as outras aulas, está na nossa apostila, tá? Durante também todas as nossas aulas, da aula 1 a 8, né, nós tivemos atividades lá no Classroom, né, e essas atividades, então, focadas em cada uma das aulas, né, então a gente vai ter ali acesso, né, e esse acesso é liberado para todos os alunos, né, que fazem parte da turma, a cada atividade, né, que foi realizada em cada uma das aulas, né. Então a gente tem ali aula 1, né, lá no Classroom, a gente fez ali uma série de atividades na aula 1, né, relacionadas ao conteúdo dessa aula. Na aula 2, a mesma coisa, assim por diante até a aula 8. Tá? Vocês podem revisitar todas elas a qualquer momento. Tá? Foram disponibilizados também lá no Classroom, né, slides, né, sobre cada uma das aulas, né, com focos mais específicos, tá? Mas tem esse material disponível para vocês. Foi realizado também, né, alguns vídeos gravados, né, e que está lá no nosso canal no YouTube, né, principalmente daqueles elementos de cálculo, né, da nossa disciplina, né, como, por exemplo, estoque de segurança, estoque máximo, ponto de pedido, acurácia física, acurácia financeira do estoque, entre outros, tá? Então, esses vídeos foram feitos e também disponibilizados, também é material de estudo para vocês, certo? Então, tem um vasto material aí de preparação, tá? Com uma observação importante, especial aí com relação aos vídeos de revisão, né? Temos 3 vídeos de revisão disponibilizados na nossa disciplina, lá no Classroom e no canal do YouTube, né? Então, a parte 1 da revisão tratou da aula 1, 2, 3, a parte 2 da revisão tratou das aulas 4, 5 e 6, e essa parte terceira e última tratou da aula 7 e 8. Tá? Então, pessoal, bons estudos a todos, até mais.